As professoras aqui no colégio usam essas É? lousa digital, diz que é ótima, principalmente para você escrever nela, né? Aham. Ah, legal. Eu vou abrir um Meet sozinho aqui para dar uma testada depois. Muito bem. Então, estamos falando agora sobre um segundo aspecto da nossa aula que se tratava sobre aventura e adrenalina. Esse foi um slide que a gente terminou a aula anterior, salvo engano, é para ser isso. Que eu comentei com vocês lá sobre no finalzinho da aula, né? Que eu me perdi em Bruges, que eu conheci um garçom em Colônia e tudo mais. A ideia é a gente se perder e isso nem sempre é ruim, né? Às vezes a gente ganha presentes sem esperar. Muito bem. Então agora a gente vai para mais uma definição aqui, né, de um, de um autor. Peraí que eu tô tudo confuso na minha tela hoje. Aqui, pronto. Agora acho que mudou. Mudou. Faltou de novo a data aí, né? Tá faltando colocar os anos das minhas referências aí. Peço desculpas para vocês. Magris ou Magris, não tenho a menor ideia como que fala o nome desse ou dessa pessoa, não sei. Desse homem, dessa mulher, né? Mas diz para nós uma referência que é legal aqui para a gente refletir também. Começa falando assim, que não há uma viagem sem que se cruzem fronteiras, né? Essas fronteiras, elas podem ser de diversas formas, né? Inúmeras formas de se cruzar uma fronteira. Essa fronteira ela pode ter um caráter, né, extremamente delimitado, uma fronteira política, por exemplo, né? A partir do momento que eu piso para fora do país, estou num outro lugar e eu, né, todos os meus direitos, os meus deveres automaticamente mudam. E geralmente o nosso comportamento também muda, né? Quando a gente sai do nosso país e vai para qualquer outro, a gente tende a se comportar de diferentes formas, né? Então, ele pisou nos Estados Unidos, por exemplo, você sabe que você não pode beber, né, nada assim ao ar livre e você automaticamente incorpora isso, né? Se a gente pedir para que as pessoas não bebam na praia no Brasil, as pessoas vão ignorar e vão dar risada, né? Então, tem as fronteiras políticas, né, essas territoriais mesmo, né, delimitando. E tem a barreira linguística, né, nem sempre é fácil conversar, né? Eu lembro que um pouco antes de eu ir para a França, sempre me falaram, os franceses odeiam falar inglês, eles não falam inglês com você. E, na realidade, não é tão verdade isso, né? Claro que eles preferem falar o francês, mas se você souber falar uma frase em francês, tipo, nós podemos falar em inglês, essa frase falada em francês para eles, quebra essa barreira na hora, né? Inclusive, uma das experiências mais legais que eu tive também na França foi com esse contato direto, né? Eu queria saber que pegava um metrô para ir pro meu hotel e a pessoa que me deu me explicou como fazia para pegar o metrô e tudo mais. E além disso, eu falei, mas se eu fosse você, eu pegaria um ônibus, que isso, agora é à noite, você vai cruzar a cidade, vai ser linda a paisagem, foi fantástico. Então, essa barreira linguística, né, é natural, né? A gente fala um português que é uma língua morta, né, uma língua que fala, sei lá, em 4, 5 países do mundo. Então, a gente precisa, né, aprender a falar outro idioma, né? Principalmente nós aqui do turismo, né? Tipo, o inglês, assim, tem que ser nossa segunda língua, assim, imediata, né? E a tendência é que a gente precise de mais línguas ainda, né? A barreira linguística é um grande limitador, assim, para muitas coisas, né? Então, às vezes, a gente quer fazer um estágio em algum lugar, né? Trabalhar em cruzeiros, por exemplo, né? Trabalhar em cruzeiros sem o inglês, eu diria que é impossível. Então, essa barreira linguística a gente tem que superar, né? E isso faz parte, né, dessa nossa viagem, né? Os aspectos sociais, né? A gente tende também, né, a diminuir, né, ou pelo menos a tentar quebrar essa barreira social, né? Eu pode não parecer para vocês, ou pode parecer muito para vocês terem a menor ideia, mas eu sou uma pessoa quase que antissocial, assim, eu não gosto muito de contato, assim, de pessoas passando a mão em mim, me abraçando, eu não curto muito isso, né? Mas quando eu estou em outro lugar, se eu sei Eu que as também não. pessoas... Eu também não. Não é legal, né, Luísa? Tipo, vamos nos respeitar com as nossas distâncias aí. Se a gente vai para algum outro lugar que a gente sabe que as pessoas são assim, né? A gente tende a se comportar assim também, né? Tipo, a gente fica mais maleável. A gente também precisa cruzar barreiras psicológicas quase que o tempo todo, né? Entre o fazer ou não fazer, o ser ou não ser, né? Em determinadas situações.
E também, né, as barreiras invisíveis, né, as fronteiras invisíveis que a gente tem aí. Né, essas fronteiras invisíveis, elas são... É fantástico estudar isso, né? Que separam de bairro a bairro, por exemplo, numa mesma cidade, né? Por exemplo, né, vocês, né, não são todos de Ponta Grossa, mas certamente na cidade de vocês também tem um bairro ou outro, um lugar ou outro que vocês não arriscam passar por ali, né? Seja em qualquer horário do dia ou seja em alguns momentos do dia, né? Então, um bairro que, por exemplo, tem um consumo muito grande de droga, um bairro que vocês historicamente sabem que existe muita violência, então vocês evitam passar por ali, né? De repente só à noite, de repente nenhum horário do dia, mas tem essa barreira mesmo, né? Então, a gente acaba formando alguns nichos. Aqui, né, na nossa cidade, né, em Ponta Grossa, a gente tem bairros que tem essas barreiras de violência, de espaços de drogadição, né, de uso de drogas com um pouco mais acentuado, e nós também temos algumas outras barreiras que nos separam com muros invisíveis, né? A gente tem um bairro aqui em Ponta Grossa que é super caro, né? Super, né? Da elite de Ponta Grossa. Agora, na verdade, eles estão migrando já todos para condomínios fechados, né? Eles não moram mais em bairros, né? Mas a gente tem um local aqui em Ponta Grossa chamado de Jardim América, né? Para quem é daqui vai se ligar agora, onde que a gente não se sente nem bem andando por ali, assim, né? Porque são aquelas casas, aquelas mansões gigantescas, parece que nunca tem ninguém em casa, né? As casas não tem muro na frente, é tudo aberto, né? Um gramado, assim, mas a gente não se sente bem andando por ali, né? Parece que a gente está invadindo um espaço que não é nosso, né? É uma coisa assim meio maluca, né? Então essas fronteiras existem, né? Sejam elas físicas, né? Uma barreira territorial, ali você sabe que do lado de lá da ponte é outro país, ou essas barreiras invisíveis que não estão ali, mas você também não se sente à vontade. Você entende que se você cruzar aquela quadra, aquela rua, você está entrando num território que para você pode ser perigoso, por exemplo. Então são coisas que a gente tem que pensar, né? Eu comentei com vocês rapidamente sobre Coreia do Norte ontem, acho que só citei assim, né? Mas essa seria uma barreira política, uma fronteira política inegável, né? Se a gente for para a Coreia do Norte hoje, né? A gente pode ir para a Coreia do Norte, né? Muitas pessoas acham que a Coreia do Norte é todo fechado do mundo, não quer que ninguém pise lá. Na realidade é o contrário disso. Eles querem que as pessoas vão para lá porque o turismo traz dinheiro, né? E eles precisam de dinheiro. Só que eles têm uma série gigantesca de regras que você não pode quebrar de jeito nenhum. Então, por exemplo, você não. Chegando na Coreia do Norte, por exemplo, você tem o seu guia que você contrata com o seu pacote, e pisando no país, vai ter um guia do governo que vai acompanhar. Né? Então, você anda com dois guias o tempo todo. Só que ele não fica ali te boicotando. Né? Ele não vai deixar fazer coisas, lógico, né? Mas você vai poder tirar fotos, você vai ter uma. Né, o que eles chamam de liberdade você vai ter, né? A intenção maior desse guia do governo é fiscalizar, na verdade, o guia que se contratou, né, para ver se ele não vai falar mal do regime político dele e tudo mais. É mais ou menos por aí. Só que as coisas são mais engessadas, né? Então você não vai poder sair do hotel para dar uma volta na quadra sozinho, por exemplo. Não pode. Né? Você vai estar sempre acompanhado de alguém. E, por exemplo, na Coreia do Norte, você tem a praça, acho que é a Praça do Sol, nunca lembro o nome daquilo, que vai ter as duas estátuas lá, né, dos seus líderes, né, da Coreia do Norte, que é o Kim Il-sung e o Kim Jong-il, né, aqueles malucos lá. Né. A gente pode olhar para aqueles caras lá e ver, tipo, dois gordinhos aí, fanfarrão, né, que não significam nada para mim, caras opressores, que mataram um monte de gente, né, que mergulharam a economia inteira do país, né, nas ruínas e tudo mais. Você pode pensar isso, não tem problema. Mas para o norte-coreano, eles são como se fossem deuses, assim. Eles são, para eles, a ideologia foi implantada na cabeça, né, desde criancinha de todo mundo, em que eles, tipo, se não fosse por eles, né, os Estados Unidos já tinham invadido ali, tinha dominado tudo, eles estariam passando fome. Então, assim, para os norte-coreanos, eles são deuses. E, e quando se vai visitar essa praça, todo mundo faz uma reverência, né? Tipo, abaixa a cabeça, né? Para a estátua ali, né? Você pode deixar um absurdo isso. Inclusive, eu acho um absurdo isso. Mas a gente está no país dos caras, né? É a mesma coisa que a gente ia até o Vaticano, por exemplo, e queria dançar funk lá na Capela Sistina. Poxa, né? Não está escrito que você não pode tocar um funk ali, tocar um Mr. Catra ali dentro, mas é óbvio, né? Então você vai respeitar o espaço. Por exemplo, vocês já perceberam que a minha relação com, né, com o mundo
religioso, o mundo metafísico é bem distante, né? Mas nem por isso eu vou na igreja e, né, eu vou lá tipo, tomar cerveja enquanto o padre faz a missa, enquanto o pastor prega o culto. Eu não vou fazer isso, isso é uma questão de respeito, uma questão de educação, né? Então, são coisas que a gente tem que parar e pensar, né? Em relação ao inglês, eu já falei, né? A barreira linguística, né, dos franceses. Uma fronteira social que a gente não percebe, né, nos documentários, nos livros de turismo, principalmente, a gente consegue exemplificar em relação a Dubai, né? Existem, digamos que, duas Dubais, né? Existe a Dubai para o turista e existe a Dubai para os moradores, né? Não sei como que, não sei quem mora em Dubai, o que é, né? Porque Dubai é uma cidade, então não sei se é um dubaiano, sei lá como que eles se classificam lá, né? Qual que é o nome disso? Mas a Dubai periférica, né, onde a população pobre vive, né, não tem nada daquele glamour, né? Então a gente desce no aeroporto de Dubai, os relógios que estão lá, né, disponíveis para a gente, né, se localizar no tempo, né, que a gente está visitando o país, os relógios do aeroporto são da Rolex, né? Você está andando, você entra nos hotéis, né, os hotéis chamados 6 estrelas, né, os corrimões têm ouro, tudo mais. Isso é só o universo do turista, né? Para o cara que trabalha lá arrumando o ar-condicionado desse hotel, ele não tem nenhum ar-condicionado na casa dele, né? E ele mora num deserto, né? Que é extremamente quente. Então, existem essas fronteiras sociais que a gente não percebe. E essa barreira social, ela tem um desdobramento tão grande, assim, que merecia muito mais cuidado, né? Tanto no mercado turístico quanto dos pensadores do turismo. A gente vai ter essa disfunção, né? essa distância social entre turistas e moradores, muito evidente também no nosso Nordeste, evidente, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu saí né, do Paraná para ir para outro lugar, eu fui para a Bahia para fazer uma seleção de mestrado, e eu fui até Ilhéus, né, cidade de Jorge Amado, né, que escreveu Gabriel e tudo mais. E eu cheguei em Ilhéus e, né, tinha acabado da faculdade, estava com aquelas ideologias, né, de que não, quero, né, conhecer a comunidade, não quero conhecer, né, a parte turística, eu quero ver o que o povo vive aqui, quero comer onde que eles comem, tudo mais. E eu fui ficar numa república de estudantes, na verdade. E ali eu senti a diferença brutal, assim, né? Então, enquanto todos os turistas estão indo para shopping, estão indo para restaurantes, né, super conceituados, a gente estava indo nos bandejão deles lá, né? E para mim foi um choque muito grande, né? Porque você está andando na orla, né? Principalmente de Ilhéus, eles estão andando na orla, fantástico, lindo, o bar lá que foi gravado lá, a série, a novela, sei lá, lindo, maravilhoso. Tipo, 2 quadras para trás, o cenário é outro, é completamente diferente, né? Então é quase que um set de filmagem, assim, as ruas que o turista frequenta e as ruas, né, e todo o resto, dá para dizer assim, bem resto mesmo, né, que a comunidade vive. Então é um problema muito sério, né, que do turismo acabar não irradiando tanto quanto precisaria, né, de você irradiar essa economia que está chegando ali para a população que está ali. Afinal, eles deveriam ser os principais, né, beneficiários, né? Algo similar a isso aconteceu e vem acontecendo, na verdade, em Fernando de Noronha. Eu comento muito sobre Noronha, né? Noronha é linda, maravilhoso e tudo mais, mas a parte da comunidade, né, dos ilhéus de Noronha, não é bonito. Assim, eles não vivem em mansões, eles vivem em casas super pequenininhas, casas super humildes. E aí, para piorar a situação ainda, né, alguns dribles de leis foram aplicados ao longo dos anos ali em Noronha, né? Até então, a gente não pode morar em Noronha, por exemplo, né? Eu quero me mudar para Noronha, não pode, né? Poder morar em Noronha, a gente só se a gente nascer lá, né? Ou se a gente se casar com alguém de lá, daí a gente vai ter direito a morar em Noronha. E, consequentemente, né, se eu não posso morar lá, não tenho direito de propriedade lá. Eu não posso sair de Ponta Grossa e morar em Noronha e abrir lá uma pousada. Eu não posso fazer isso. Mas com esse artifício de eu poder casar com alguém, por exemplo, né, abre-se a possibilidade de que, tipo, eu faça um casamento de fachada. Muito similar ao que acontece quando você vai para os Estados Unidos e se casa com uma prostituta, por exemplo, só para ter um green card. Mesma coisa, né, só que em, né, circunstâncias diferentes. E nessa pegada, né, houve muita desse desvirtuamento da lei
E aí abriram as pousadas maravilhosas que existem lá, né? Uma delas, talvez a que bateu mais forte na época, assim, foi uma pousada em que Luciano Huck fazia a propaganda, Pousada Maravilha, eu acho o nome. E era mais ou menos isso também, né? Alguém fez um casamento de fachada com alguém lá, construiu uma pousada magnífica, e aí colocou o Luciano Huck para fazer propaganda, e todo mundo quer ir para a pousada do Luciano Huck, né? Tem algo similar a isso com outro ator, né? O Bruno Gagliasso, sei lá. Ele tem uma pousada lá também que é mais ou menos no mesmo sentido, né? E isso fica desproporcional para quem mora lá, né? Quando eu fui para Noronha, a única vez que eu fui para lá, eu fiquei em casa de morador, né? Então, tipo, o morador tinha sua casa e, tipo, como se fosse um puxadinho na casa dele, tinha lá um quartinho, um banheiro e uma cozinha, tudo junto, numa peça só, praticamente. Eu fiquei nisso, né? Porque a minha perspectiva era de ajudar o cara que mora lá, o cara que precisa de fato. E ainda assim é muito caro, né? Você vai pagar muito caro para ficar lá. Mas pense que um turista estrangeiro, por exemplo, ele não quer isso, né? Ele não quer chegar no quarto dele e não ter um ar-condicionado, por exemplo, ter só o ventilador. Né? Ele não quer ter um chuveirinho, ele quer ter uma banheira. Então, o Ilhéu, o cara que mora lá, ele não tem a menor possibilidade de competir com essas coisas. Né? Tudo em Noronha é caro. Para chegar na banheira em Noronha é muito caro. Né? Para você andar de carro em Noronha, né? Os bugs, lá é muito caro, né? Porque é difícil chegar gasolina lá. Então, tudo é muito caro. Então, é impossível, né? Nem que a comunidade inteira se reúna para fazer um único empreendimento conseguir competir com esses caras, né? Não dá. Né? Então houve um problema muito grande aí. Né? Então essa barreira, né, do turismo e da periferia da população é muito complexo, né? Muito difícil isso. Em relação às ruas também, né? Nossas ruas mesmo. Né? Pensa na rua que você mora, né? E quantas vezes você vai na rua de trás ou na rua ao lado da sua casa, né? A gente não circunda, né? Parece que são espaços proibidos, né? Ah, a rua de trás ali, né? Até criança, principalmente, né? Ah, as crianças dali são bravas, são ruins, né? Sei lá, não sei. A gente vai criando essas fronteiras, né, psicológicas. Meio maluco isso, né? Uma coisa que a gente tem que pensar. E a viagem, ela te exige que você rompa essas barreiras, né? Se você não estiver disposto a sair da sua zona de conforto, você não vai conseguir fazer isso. Né? Então, é fantástico, na verdade. Em relação a toda essa história, né, eu trago como é que é, né? Tem um nome para isso. Tipo, mais uma história, né? Mas não é bem história, né? Tem um termo certo para isso, né? Um aforismo, né? Mais um aforismo aí dessa questão, né? Que eu represento com um cavalo, né? Essas coisas, né? Da gente não querer sair do nosso lugar, né? Da gente, na verdade, ter um pouco de medo, um pouco de receio nessas aventuras, né? De tentar buscar alguma coisa. Eu entendo que tem esse aforismo, né, que combina muito bem. Vocês estão vendo um cavalo, né? Primeira coisa que, sei lá, primeira coisa que passa na cabeça de vocês em relação a cavalo, né? Mas a gente começou a falar de mitologia lá atrás, e agora eu vou trazer mais um pouco. Vocês devem ter ouvido falar numa história bem famosa do tal do cavalo de Troia, né? Que não se sabe bem certo se aquilo é verdade ou não. Fato é que está relatado num aforismo de Homero. Homero foi um poeta grego, poeta, enfim, né, tanto faz quem ele era, mas ele escreveu a Odisseia, né? A Odisseia, né, todo mundo associa, né, diretamente a esse contranome, né? A Odisseia de Homero, né? Como se Homero fosse o personagem, mas Homero era o autor, né? Então, na mitologia, nós temos esse conto, né? O que a Odisseia mostra para nós? Conta a história de um maluco que estava, né, de Ulisses, né, que é o personagem principal. Ele morava em Ítaca, né? Pense em uma ilha qualquer. Ele morava em Ítaca e ele estava super feliz ainda. Ele não queria sair dali. Né? Ele estava faceiro e tal. Ele tinha sua esposa, tinha seus filhos, estava show de bola. Ele era rei de Ítaca. Ele estava de boa, né? Só que, né, dada a conjuntura da sua época, né, o Mercosul da época ali, Persa resolve declarar guerra, né, aos gregos e, né, o rei da Grécia convoca todos os seus aliados, né? Vamos pensar lá que o México que invadiu o Brasil chamou todos os nossos aliados, chamou o Paraguai, a Argentina, chamou nós, vamos lá. E o Ulisses não tinha o que fazer, ele tinha que ir para a guerra, né? Aliado, né, ao seu rei, e ele vai, né? E isso nasce a jornada de Ulisses. Ele vai, né, para Troia, né, para
para combater, para brigar, e ele fica lutando, né? E essa guerra, ele vai, né, contrário, e é pior de tudo é que essa guerra parece que não tem fim, né? Ele fica lutando e não vai, até que ele tem a brilhante ideia, né, de encerrar a guerra, né, com a ideia do cavalo, né? E aí ele monta o cavalo lá de madeira, como se fosse um presente, né? Ó, nos rendemos para vocês, e quando o cavalo é recolhido para dentro do castelo, sai todo mundo, mata todo mundo, eles vencem a guerra, né? E nessa batalha, né, dessa briga para terminar com a guerra, ele acaba, né, Ulisses acaba cegando, né, dando, né, uma flechada, sei lá, uma espadada, ele acaba cegando, né, o Cíclope, né? Cíclope era uma espécie de semideus, né? Um herói, e ele era filho de Poseidon, que era o deus dos mares. E nessa batalha ele cega o Cíclope, né? E, né, fura um olho. Né? E para piorar, o Cíclope só tem um olho. Né? Então, vocês podem imaginar que uma pessoa que tem um olho só e você cega ela e ela é filha de um deus, você pode ter problemas. Termina a guerra e Ulisses quer voltar para Ítaca, quer voltar para sua ilha, quer voltar para sua esposa, né? E como ele sacaneou o filho do rei do mar, né, do deus do mar, o deus do mar, né, colocou alguns obstáculos para ele voltar para casa. E Ulisses acaba indo parar numa outra ilha, né, que ele não é a ilha dele, né, ele acaba indo parar numa ilha de Cleópatra, né, de Cleópatra não, né, esqueci o nome da mulher começa com C o nome da mulher, né, não vou lembrar o nome da mulher agora. Mas ele vai, né, parar na ilha de Calipso, né, na verdade. Ele vai parar na ilha de Calipso. E Calipso é uma deusa também maravilhosa, né, linda, né, descrita pelo poema, né, uma pessoa sensacional. E Calipso se apaixona por ele e não quer deixar ele embora de jeito nenhum. E ele fica nessa ilha por 10 anos, né, e fica ali sofrendo e querendo voltar para casa e não consegue. Até que chega um ponto que Poseidon fala para Calipso: olha, liberta o cara, né, não dá mais. E que ele chega para o cara, ó, seguinte, né, eu preciso liberar você, não tem mais o que fazer. Mas em contrapartida, se você quiser ficar aqui comigo, eu te dou a vida eterna, né, e a beleza eterna, né, para você ficar aqui na ilha e não ir embora mais, né. Afinal de contas, você viver a vida eterna, mas tudo enrugado, tipo um pêssego ressecado, não adianta nada, né. Então, eu dava a vida eterna para ele e a beleza eterna para ele, e Ulisses recusa, né, ele fala que não, que o lugar dele não é ali, né? O lugar dele é na sua ilha, né? De Ítaca, ele quer voltar para sua esposa e seus filhos, né? Então, isso mostra para nós que existem lugares que podem oferecer qualquer coisa para nós que não vai resolver, né? A gente vai ter o nosso porto seguro, né? Então, eu costumo brincar bastante com né, com uma outra vertente técnica, né, de um cara chamado Stuart Hall. Esse cara, ele estudava, né, sobre um movimento chamado pós-modernismo, né, o pós-moderno. E entre essas teorias que ele vai discutindo, ele apresenta para nós que nós somos sujeitos híbridos, né, somos pessoas híbridas. E dentro desse hibridismo cultural que nós temos, nós vestimos várias máscaras, digamos assim. Por exemplo, agora eu estou colocando a máscara do professor, por exemplo. Né? Então, a minha postura é diferente da máscara que eu visto quando eu vou tomar cerveja no boteco, por exemplo. A minha postura é completamente diferente. É a postura diferente de quando eu vou visitar a minha mãe, né, os meus pais, por exemplo. Né? Eu vou vestir a máscara do filho bem comportado. Quando a gente vai para balada e meeting fest e Rock in Rio e quer sair pegando todo mundo, que vai colocar a máscara, né, da pessoa, né, libidinosa, aquela pessoa maluca, né? Então a gente vai vestindo algumas máscaras, né? E esse hibridismo cultural, ele faz com que a gente vá absorvendo coisas, né, de todos os lugares, sobretudo no contexto da globalização que a gente tem hoje. Então, por exemplo, né, eu nasci no sul do país, né, como já falei para vocês, numa família extremamente católica, numa família que, desde que eu me conheço, né, que eu comecei a perceber as coisas do mundo, eu escutava música sertaneja, sobretudo, parece que meu nome advém ainda, inclusive, de uma dupla sertaneja, né,
foi inspirado, ou pelo menos teve alguma influência, e eu sou completamente o oposto de tudo isso, né? Então, eu escuto rock, por exemplo, né? A primeira vez que eu me deparei com a banda de rock, eu, tipo, me descobri, parece assim que, nossa, agora eu entendi que existe música de verdade, perdão para quem gosta de sertanejo. Mas na minha percepção, assim, agora sim eu consigo ouvir algo que me chama a atenção, né? Então, eu estou absorvendo cultura que não é nossa, digamos assim. Por exemplo, não me identifico em nada, em 0%, com a cultura gaúcha, por exemplo, 0%. E eu me identifico muito com a cultura do heavy metal lá de Londres, né? Sendo que eu nunca pisei em Londres, eu não tenho a menor ideia de como que é Londres, presencialmente. Só que esse hibridismo cultural me permite, né? Me permite consumir seriados, né, americanos, músicas inglesas, leituras asiáticas, gregas agora, né, a gente está falando sobre, né, sobre a Odisseia. Isso tudo vai me alimentando, né? Vai me alimentando. Então, isso serve para que eu consiga sair do meu ponto, sair de Ponta Grossa e supostamente conviver muito bem em Londres, por exemplo, né? Então, poxa, tranquilo, né? Não sou tão aficionado assim pela cultura brasileira, não curto nem um pouco carnaval, então, tranquilo, né? Eu posso me virar em qualquer outro lugar, ainda mais lugares que me façam coisas que eu gosto, né? Eu adoro videogame, por exemplo, né? Então, se eu vou para a Califórnia, no centro do desenvolvimento da E3, né, que é uma feira gigantesca de games, vou me sentir muito à vontade. No entanto, né, esse aforismo, né, com a Odisseia de Homero, mostra que vai chegar em algum momento, eu posso estar onde for, né, eu posso morar no Havaí, eu posso, sei lá, o lugar que é o paraíso que vocês imaginarem. De acordo com o Stuart Hall, esse retorno a Ítaca, esse retorno à minha ilha, né, onde eu nasci, vai acontecer em algum momento da minha vida. Sem dúvida nenhuma, de acordo com o Stuart Hall. Vai chegar em algum momento que eu vou me quebrar, né? Eu vou estar em Londres feliz, contente durante 50 anos, mas vai chegar uma hora que eu vou falar, poxa, mas, né? Eu tô aqui, tô feliz, mas eu não tenho nenhum contato mais, né? Se eu cair doente, se eu morrer, ninguém vai lamentar a minha morte, né? Então, esse é o porto seguro, né? Essa é a Ítaca, né? Esse retorno. E a isso, né, vem um outro conceito chamado de bússola cultural, né? Então, independentemente do lugar que nós estejamos, né, a gente vai ter um norte apontando para as nossas origens, né? Que seria aquela forma de a gente garantir a nossa identidade, né? E quando a gente garante a nossa identidade, todo o nosso código moral e ético vem junto, né? Então, isso mostra para nós que não importa onde eu esteja, na situação que eu esteja, né, alguns referenciais vão me fazer a não cruzar a linha, né? Então, não importa se eu estou no meio lá do Estado Islâmico, por exemplo, nada vai me fazer pegar a arma e dar um tiro na cabeça de alguém, por exemplo, ou decapitar alguém, porque isso está impresso em mim, né? A minha bússola cultural me mostra que isso é errado, né? Não importa o motivo. Ah, mas o cara, né, foi um genocida, o cara é o Hitler, aqui que matou milhões. Mas eu não consigo matar o cara, né? Então, sei lá, você tem que matar o cara que seja outra pessoa, mas eu acho que isso pode fazer outras coisas, né? Então, essa é o ponto central de toda essa história, né, da guerra aí, né? Então, a gente sai, a gente cruza fronteiras, a gente convive muito bem além das fronteiras, mas ainda assim nós trazemos conosco um pouquinho de cada coisa, né? Por mais longe que eu tenha que ficar da igreja, por exemplo, eu não consigo desacreditar nisso, por mais que a ciência me mostre que parece não existir um Deus, parece não existir isso. Mas eu não consigo dissociar isso, né? Chega um ponto em que eu não encontro explicações mesmo que eu vou assimilar com Deus, né? Ou com Odin, ou com, sei lá, com Alá, com o ET, com uma grande batata doce, sei lá, o que você pensar, né? O que você acreditar, né? Não importa. Mas você vai ter um referencial, né? Alguma coisa que vai né, te trazer de volta, né? Então, essas aventuras que a gente faz, ela traz consigo, né, outros fatores. Saindo da mitologia e indo para o espectro mais, né, real, né? Afinal, mitologia é só história mesmo. A gente tem algumas vertentes que comentam com a gente que nós nascemos num tempo errado, digamos assim, né? Nós nascemos num tempo que não é tão bom assim, né? As vertentes que falam isso dizem que a gente não
não viveu, né? A gente não nasceu muito tempo atrás para ter o prazer de desfrutar das grandes navegações, e aí por isso está esse semi-telescópio aí. E nós não nascemos muito à frente para começar a desfrutar, né, das viagens espaciais, né, no sentido de sair do planeta mesmo. Né? Então, nós nascemos num meio tempo, né, num tempo que nada acontece, né, num tempo comum, digamos assim. E vejam que as aventuras, né, a gente está vindo já para as navegações, né, os grandes navegadores, né, eles não estavam simplesmente a fim de conhecer outras coisas, né, eles estavam a fim de explorar outras coisas, né. O Brasil foi uma colônia de exploração total, né, de Portugal, né. Só que com isso não vem só a exploração, né? Os caras não vieram aqui só levar nossas árvores para lá e nossos bens, né? Nosso ouro, principalmente. Eles vêm e eles trazem consigo a sua carga simbólica, né? Então, não contente em vir aqui, né, em roubar literalmente, né, nossos recursos, né? Eles se sentiram ainda no direito de nos evangelizarem, né? Eu vou pedir para vocês lerem, né, já antecipando, né, a carta, de descoberta do país, né? E na carta diz ali claramente, né? Ó, a gente chegou, encontrou lá uns malucos tudo pelado, um negócio meio estranho, né? Umas mulheres lá peladas e sem vergonha nenhuma por estar pelada, né? E a gente, né, já fez missa, a primeira coisa que os caras fizeram, né? Então, vamos evangelizar, né? Vamos levar a nossa palavra, né? Toda aquela cultura, né, todo aquele conhecimento que os indígenas já possuíam, né, nada importa, né? Nós somos os civilizados e nós estamos levando a nossa verdade. Isso é um problema, né? Um problema muito sério. Né? Vocês vão ver que dentro da academia agora, vocês vão perceber que tem professores que colocam essa verdade científica acima de qualquer outra. Né? Não importa, a ciência é essa e acabou. A ciência é só mais um discurso, né? Entendam isso, é só mais uma visão da coisa. Então eles vieram, nos evangelizaram, nos colonizaram, né? Nos exploraram, nos escravizaram, acima de tudo, né? E acima, né, de todos esses elementos, eles profanaram, né, as nossas terras, né? Então essa aventura que pode ser muito boa, né? Esse último slide dessa segunda parte, né? Foi muito legal para mim a experiência que eu relatei para vocês lá na cervejaria e tudo mais. Ela também pode ser muito ruim, né? Quando você vai com um sentido de explorar mesmo, sentido, né, de exaurir todos aqueles recursos. Isso vai lembrar um pouco do que a gente falou em patrimônio, né? Com as concessões das ferrovias. É mais ou menos isso, né? Quando a gente faz a concessão de um órgão, de qualquer coisa, né? De um bem, né? No caso que foi as ferrovias, agora está uma discussão bem grande, né, para alterar o nosso modelo de pedágio. A gente acaba tendo a entrada, né, de outras empresas, de um capital estrangeiro, geralmente, e esse capital estrangeiro ele não vem aqui porque ele é bonzinho, né? Ele não vem aqui porque ele quer ajudar o país, né? Ele vem porque ele quer ganhar dinheiro. E todas essas empresas, elas são tipo gafanhoto mesmo. Assim, elas vêm, elas sugam tudo que elas podem e elas se mandam para outro lugar, né? Existe um exemplo um pouco disso, né, com a saída da Ford do Brasil, por exemplo. Né? A Ford entendeu que o Brasil não é mais competitivo para ela. E aí você vai ter várias vertentes, várias variáveis, né, dessa explicação da por que a Ford não produz mais carros no Brasil, só importa carro do Brasil agora. Né? Há quem diga que foi por causa, né, da quebra, né, ou pelo menos da diminuição, né, dos tributos. Né? Geralmente, quando o país quer trazer uma empresa para si, ele joga tipo imposto lá no chão, ou nem cobra imposto, né? Se faz uma contrapartida. Aqui em Ponta Grossa a gente tem uma fábrica de latas, né? Tem a fábrica, não lembro, Crown, não lembro o nome da empresa. Tem a Madeiro, tem a Makita, tem um monte de empresa grande aqui, né? Continental, aqui em Ponta Grossa. Como que se faz para atrair uma empresa desse porte para a tua cidade? Você doa o terreno, geralmente, e fala, olha, durante 20 anos você não paga imposto nenhum. Em contrapartida, você tem que empregar, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas, não sei. Você troca imposto por emprego. Né? A curto prazo é excelente, mas quando acaba esses 20 anos,
a tendência é que a empresa saia do Ponta Grossa e vá para Castro, por exemplo, com os mesmos benefícios, né, de 10, 20 anos. Depois ela vai para Palmeiras, depois ela... Enfim, ela fica circulando. Né? É mais barato se mudar tal planta do que se pagar imposto, muitas vezes. Então, é meio maluco isso. Mas vale a pena de ficar sempre atento a essas coisas, né? A gente saber que nada as coisas acontecem como deveriam acontecer. 10h41. Essa é a terceira parte da nossa aula agora. Né? A gente falou das caminhadas às naves. Aqui vai ficar bem mais turístico e bem menos filosófico a coisa. Não sei se vale a pena começar já, sinceramente. Vou fazer um slide disso, né? 10h41, porque eu acho que nesse um slide também já vou comer muito tempo. E aí a gente dá continuidade hoje é dia 5, no dia 9, né? Daí a gente termina essa primeira aula assim, dos Unidos. Tá, vamos aqui. Para esse último slide de hoje, prometo para vocês. A gente tem aqui um mapa, né? Um mapa bem velho, inclusive, né? Bem clássico. Tudo em inglês, um dos primeiros mapas que a gente vai ter, né? Desfrutando todo o globo, né? Nossa disciplina fala sobre turismo, tempo e espaço. Né? Não sei se vocês gostam muito, eu sou doente, eu sou fascinado por espaço sideral, né? Espaço extra-terra, né? Galáxia, Big Bang, eu sou maluco por essas coisas, adoro. E para quem gosta disso, fica mais fácil entender isso, esse tecido espaço-tempo, né? Fica um pouco mais simples. Mas para quem não curte, pensem num quadrado, né? Num plano, né? Quadrado não, né? Um plano infinito, na verdade, mas um plano, né? Algo reto, né? Tipo um tecido, assim mesmo, um lençol em cima da cama, né? E dentro desse lençol em cima da cama, a partir do momento que você deita em cima dela, esse lençol ele vai, né, ondular, né? A partir do momento que você coloca peso, ele vai começar a ondular, né? Isso faz uma distorção nesse tecido espaço-tempo. Não vamos chegar nesse nível de abstração, assim, para discutir aqui. Mas o que a gente é importante entender, né? Nosso tópico é das caminhadas às naves. Esse é o nosso tópico. A gente tem o tecido, né, entre espaço e tempo, uma coisa está diretamente associada à outra. Diretamente. Eu comentei com vocês, eu acho, se não foi com vocês, foi com outra disciplina, mas eu acho que foi com vocês, sobre o Grand Tour. Né? Que o Grand Tour não era uma viagem ao mundo, era uma viagem, basicamente, né, pelo interior da Itália. Por que isso é chamado de Grand Tour? Por causa do tecido espaço-tempo à sua época. Comentei com vocês, eu acho, também. Acho que também patrimônio. Né? Ponta Grossa, mais ou menos 40 quilômetros. Castro, mais ou menos 30 quilômetros. Outra cidade, mais ou menos 40 quilômetros. Outra cidade. Nossa distância entre cidades é de mais ou menos 40 quilômetros entre uma e outra, em média. Né? Isso tem a ver com o tempo que a gente conseguia, com a distância que a gente conseguia deslocar a partir de um período de tempo. Né? Então, as pessoas, né, se aglomeravam a cada 40 quilômetros mais ou menos, porque essa era a distância média. Né? Então, não fazia sentido ter uma cidade intermediária. Né? Então, eu tenho a cidade A e a cidade B a 40 quilômetros. No meio delas, né, com 20 quilômetros, eu vou fazer uma cidade A1. As pessoas vão passar batido por ela, né? Não faz sentido. E quando a gente tem esse desenvolvimento, né, territorial a partir, né, da base de deslocamento, né, que as cidades não são planejadas, as cidades né, nascem de forma espontânea, a gente tem um problema muito sério quando a gente muda a nossa tecnologia. Então, a gente começou andando a pé. Né? Uma pessoa, em média, a pé, andando muito rápido, vai andar cerca de 8 km por hora. 8 é muito pouco, né? 8 km. Isso na primeira hora. Na segunda hora, ela vai andar menos, ela vai estar cansada. Né? Depois disso, a gente começou a usar animais, dar os 40 km. Depois disso, a gente começou a usar máquinas a vapor, que a gente consegue andar muito mais. Esse muito mais, não sei quanto muito mais sei lá, 100 km por dia. Depois disso, a gente inventou os motores a combustão, né? Que a gente anda muito mais, né? O que é esse muito mais? Depende de quanto você consegue dirigir, mas a gente consegue sair aqui da nossa cidade e ir até Foz tranquilamente dirigindo em torno de 5 horas, 6 horas, mais ou menos isso. E isso com os carros, né? Com outros motores a combustão, tipo as turbinas do avião, né? Em 6 horas a gente está do outro lado do país, né? Em 10, 12 horas a gente está né? Dá um pouco mais, né? Pouco mais de 12 horas a gente está em outro continente, está na Europa. Né? Então a gente começa a ter essas quebras, né? E essas cidades intermediárias vão ficando paradas no tempo. Né? Ponta Grossa ficou muito rica porque ela conseguiu sair dessa ideia
né, do transporte de animais para o transporte a vapor, se colocando como, né, como um protagonista nisso, né? Tendo as estações de trem aqui, as fortes, né, as grandes. Então, não se destacou. E isso explica o porquê que Castro, né, ficou, digamos que, parado no tempo. Né? Isso vai explicando coisas para nós. Então, essa dimensão de que o tempo de deslocamento influencia diretamente no nosso turismo, ela é fundamental, de fundamental importância. Essa discussão foi tão grande, né, há uma década e meia atrás, que a briga, né, entre companhias que produziam aviões fez com que falisse uma e outra dominasse completamente. Nós tínhamos a briga, digamos assim, né, entre os motores, né, a jato que a gente tem agora e os aviões supersônicos. Né? Então, os aviões supersônicos são muito mais rápidos. Né? Aí vocês vão ter algumas estimativas assim, se você viajar com um avião supersônico, você pode acordar em tomar café da manhã em Nova York, almoçar em Paris, tomar café da tarde na África e jantar de novo em Nova York, tudo isso num dia, né? Porque o avião é muito mais rápido, extremamente mais rápido, né? E a briga estava nessa, né? O que eu faço, né? O que as pessoas vão optar daqui para frente? Em viajar cada vez mais rápido ou viajar mais barato, digamos assim, né? O mais barato venceu, disparado, né? Então, por isso que a gente viaja hoje com os aviões a jato. Né? É mais em conta viajar num avião a jato do que viajar num supersônico. O supersônico consome muito mais combustível, polui muito mais. Ele tem um monte de problemas. Assim. E agora parece que a gente está tentando voltar para os supersônicos com outra tecnologia. Se a gente conseguir colocar um avião supersônico hoje, vocês, turismólogos, desenvolveram um avião supersônico hoje, né, que ele consuma igual, né, ou até menos do que um motor a jato, né, convencional, os Airbus, que a gente viaja por aí, vocês serão os donos do mercado amanhã, sem dúvida nenhuma. Né, porque você vai ter uma passagem no mesmo preço, né, para o cliente final, com um tempo muito mais rápido. Né? Pense que, ao invés de eu ficar 12 horas indo lá para Disney, né? Gastar 12 horas no meu tempo, eu vou gastar, sei lá, 4. É incomparável. Você quebrou todo mundo. Né? Você tirou a Airbus do mercado, tirou a Boeing, tirou todo mundo. Né? Você vai ser o novo dono. Né? E aí eu sempre provoco meus alunos, né? Até hoje não deu certo, mas eu sempre provoco, né? No sentido de que sejam esses caras, né? Essas pessoas que vão desenvolver o turismo do amanhã, né? Então, não fiquem, né, tão presos assim, né, no ecoturismo, no turismo de aventuras. Lógico que isso é a nossa realidade, que nós temos que fazer. Mas sempre, pelo menos, fiquem com isso na cabeça de vocês. Sempre pensem, o que eu posso fazer para inovar? Né? E aí vocês vão parar e pensar assim, mas nada mais pode ser inovado, né? Tudo já foi, né? Não é verdade isso. Se a gente pegar, por exemplo, um item básico de qualquer viagem, mala. Né? Coloquem lá no Google lá, como que eram as malas em, sei lá, em 1600, 1700. Vão ver que eram uns caixotes de madeira, assim, um troço horrível. Né? Hoje nós usamos malas que são fibra de carbono, são super leves. Esses dias eu estava vendo um programa de inovação, uns malucos lá inventaram umas malas que você pode sentar em cima dela, tem as rodinhas normalmente, normal, né? Você pode sentar em cima delas, elas funcionam como um carrinho elétrico, por exemplo, né? Para quem já andou em aeroporto que é muito grande, sabe que fazer esse trânsito, né, de um terminal para o outro é um saco, né? Ainda mais quando você está com pressa, né? Você tem que sair correndo loucamente, mas então você senta em cima da mala, tipo um carrinho, você vai dirigindo assim, vai embora, né? Ela é elétrica, dela tem lá os Bluetooth, os Wi-Fi, tem todas as tecnologias do mundo, né? Tem todas as paradas dela ali. Então o cara inovou na mala, né? Pô, mas agora não dá para inovar mais. Dá, né? Esses dias eu vi um cara também falando sobre mala, que tipo, o interior da mala é como se fosse um saco, assim, pensa numa sacola do supermercado, assim, tipo isso. E aí você coloca toda a tua roupa ali e ele tem automaticamente na mala um sentido, um motorzinho, tipo a vácuo, tipo um aspirador de pó, né? Que ele faz a vácuo e aquele saco, aquele plástico, ele vai esmagando a tua roupa, assim, deixando o máximo compacto possível. Então você consegue ganhar espaço na tua mala, por exemplo. Tudo dá para inovar, tudo modifica, né? Então a internet está aí, né? Até, sei lá, 10 anos atrás, a gente não imaginava que a gente ia usar o WhatsApp do jeito que a gente usa, né? Faz muito tempo que eu não vou num banco, por exemplo. Né? Na verdade, para ser bem sincero, faz muito tempo que eu não ando com dinheiro. A gente só andou com cartão, né? E a tendência é que os cartões desapareçam agora
né, com Pix, com outras coisas, né? Os bitcoins vieram para dominar o mercado. Então, sempre dá para inovar, né? Talvez pensar numa aeronave diferenciada esteja além de nós, né? Seria um trabalho da engenharia, não do turismólogo, né? Sem dúvida nenhuma acredito nisso, né? Que não seria para nós, né? Mas existem outras coisas que a gente pode inovar coisas que precisam ser inovadas, né? Então, vocês vão estudar hotelaria, hospitalidade, há uma tendência cada vez mais forte de não existir mais o que a gente chama de recepção, de chegar lá, fazer o check-in, pegar o cartão lá do apartamento, aquelas coisas lá. Isso é uma tendência muito grande. Já existem hotéis, né, que já não tem mais isso, né? Você faz o teu auto check-in, no próprio aeroporto, né? Você faz o seu auto check-in, tudo automático, tudo automatizado, você não vê pessoas, né? Então, isso, por um lado, é muito ruim, que vai diminuir uma cadeia de empregos gigantesca, né? Mas, por outro lado, né, você vai inovar muito mais, né? Você vai deixar o teu hotel mais barato, né? Então, você vai colocar pessoas naquilo que é essencial, né? Um gerente você vai ter que colocar lá sempre, né? Então, aí você tem que pensar nessas ideias. Diante de tudo isso, né, existem, né, vários significados simbólicos e históricos, né, para o tal do deslocamento, né, para a viagem, de sair do ponto A e ir até o ponto B. E eles inicialmente, né, logicamente, eles começam, né, por via terrestre e eles vão evoluindo. Só que eu não vou passar desse slide hoje, tá? Eu vou parar, na verdade, eu estourei meu tempo, né? E assim a gente começa a trazer bem mais perto do turismo agora, né? Então, começamos a falar sobre o medo, né? O medo que pode provocar adrenalina e trazer espírito de aventura. E agora a gente está na terceira parte, que é das caminhadas a pé mesmo, né? Andando, né? Até as naves que estão aí, né? Que a gente vai sair, né, de um contexto que vocês pensam em naves, assim, nave espacial, mas a gente vai chegar nelas, mas não vai ser de início, né? Vai ser gradual a coisa. Beleza? Para variar um pouco, falei para cacete, né? Peço desculpas para vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloquem aí, vão falando. A aula de hoje é isso, tá? Obrigado e até mais. Valeu, Simone! Obrigado. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Oi, Luísa. Tchau, Marina. Tô aqui, tá? Tô sem câmera, mas tô aqui. Obrigado, Bruna. Obrigado, Paulo. Até mais. Vamos jogar uns videogame. Tô com fome. E você, Bruna? Vai por aí? Com sono, com fome. Tô todo estragado. Eu vou parar de gravar então, tá, Bruna? Não sei se você está aí ainda, mas qualquer coisa eu continuo.